Humanizar o parto é respeitar a mulher, respeitar o seu corpo, reconhecer as necessidades da mãe e da criança neste momento. Humanizar o parto é, antes de tudo, reconhecer a mulher como protagonista e dona deste momento. O papel da doula é prestar suporte tanto físico quanto emocional, tá? No pré-natal, no parto e no pós-parto. Quando a gente fala de pré-natal e pós-parto também, a gente está falando de uma doula particular. Doula no Brasil não é considerada uma profissão. A gente está na lista da CBO, é só considerado uma ocupação. Então, assim, a gente não tem nenhuma regulamentação, nenhum conselho, nenhum sindicato. As doulas que assistem no SUS, elas vão de maneira voluntária. A gente não recebe trabalhando no SUS. Tem pessoas que têm um tempo mais livre e aí vão lá e dão plantão. Uma vez por semana eu dou um plantão no SUS. E aí eu ajudo as mulheres que chegam lá e que eu conheço na hora. Se eu sou contratada pelo particular, aí eu posso fazer um trabalho com mais calma, mais aprofundado, né? A gente trabalha muito. Tem muita gente aqui no Brasil que acha que a doula é uma maquininha de fazer massagem no parto. Mas a gente faz um acompanhamento emocional muito forte no pré-natal, porque a mulher brasileira tem muito medo de parir, né? Quem quer parir está remando contra a maré. A gente está com 88% de cesárea no setor privado e mais ou menos 45%, 48% no público. Então isso dá quase um monte de 55% de cesárea no Brasil, né? É uma epidemia de cesárea que a gente vive. Então, para você trabalhar essa coisa do medo do parto normal, que virou uma cultura muito grande, a doula consegue fazer esse acompanhamento todo no pré-natal, né? A gente fala sobre as fases do trabalho de parto, a fisiologia, o que pode ou não acontecer no parto. E aí a gente faz um acompanhamento do parto, que é para alívio no farmacológico da dor, e do suporte emocional também, né? Tem mulheres que às vezes ficam um pouco nervosas e tal, a gente ajuda nisso, ajuda o companheiro também e faz um acompanhamento de puerpério e amamentação. Algumas doulas, como eu, são consultoras de amamentação, né? E aí a gente faz esse acompanhamento até 1 mês de vida do bebê depois. Foi construído, porque quando eu engravidei, pra mim parto era aquilo que mostravam na TV mesmo, né? Aquela coisa clássica, mulher deitada, gritando. Mas eu sabia que eu queria normal. E aí ao longo da gestação, eu fui lendo, eu assisti o Renascimento do Parto, aí eu entrei nos grupos de gestante. E aí foi como a ideia foi nascendo. A gente encontrou a ideia, né, a linha da humanização, encontrou os grupos de parto domiciliar e acabou optando por questão da gente também se sentir mais à vontade, mais seguro. Mas foi bem construído. Eu acho que a primeira reunião da gente, eu já devia estar com 6 meses, quando a gente começou mesmo. Então foi bem do meio para o final da gestação que a gente descobriu essa linha. Então acho que o desejo de ter um parto normal, acho que parte de uma história de vida, assim. Minha mãe teve 2 partos normais, assim, e tudo que eu sempre li ou que eu ouvia de relatos, assim, era de que o parto normal era uma experiência muito mais interessante, intensa, e da relação com a criança, assim, você teria mais controle sobre aquele processo que, na verdade, é o momento que você está se tornando mãe e que aquela criança está vindo. Então, assim, aí eu decidi que queria o parto humanizado, mas ao mesmo tempo também tinha aquele receio de, vamos supor, ter em casa, por exemplo, e talvez não ter um plano B muito bem montado, assim, né? Porque normalmente quando você tem em casa, você tem que ter uma estrutura que possibilite, caso aconteça alguma emergência e tal, você poder ir para o hospital. Aí na minha concepção eu me senti mais segura, até com o meu próprio corpo, de fazer no hospital. Então eu fiz uma opção, né, pelo parto humanizado hospitalar, assim. De tudo, pra mim o que resume a experiência foi a sensação que eu senti no final mesmo. O Chico já tinha nascido e ele nasceu na água, aí a gente saiu,
foi pra minha cama, e aí eu lembro de olhar muito pro meu marido e falar, dá pra acreditar que a gente tá em casa? Que ninguém encostou em mim, que ninguém encostou nele, que não fizeram nada que a gente não quisesse. Então, essa sensação de segurança, de familiaridade, de aconchego, né? De não ter que me preocupar no dia seguinte, de ter que esperar uma alta, né? Isso pra mim foi muito significativo, tanto que a gente tá indo pro segundo. Mas, assim, falando do parto, também foi uma experiência muito positiva. Eu andei, eu tive liberdade para escolher as minhas posições, o local onde eu queria parir, aonde eu queria ficar. Era o meu banheiro, era o meu quarto, o quarto do meu filho, né? Foi uma experiência bem transformadora também com relação ao meu corpo, sentir tudo que estava acontecendo. De liberdade mesmo, eu sempre fui muito travada com essa questão de corpo, já tinha até separado a roupa que eu queria parir pra ninguém me ver, e acabei do começo ao fim pelada, com todo mundo me vendo. Então, assim, eu acho que essa experiência do parto, ela foi muito transformadora em vários sentidos, pra mim como mulher, pra mim como mãe, pra quebrar certos paradigmas também, assim, foi inexplicável. Aí como foi tudo muito rápido, eu não sabia de fato se aquilo era trabalho de parto ou não, assim, em casa eu só estava com o pai de Liz, assim, não tinha nenhuma, não teve acompanhamento durante esse período, assim, porque não havia sido planejado, assim, na verdade eu ainda nem tinha marcado, não sabia que doula, se eu ia ter doula, ou se minha mãe ia chegar a tempo e eu poderia não precisar dessa assistência. Então, assim, quando eu cheguei no hospital, eu tive um acompanhamento já da minha médica, porque no mesmo dia minha amiga estava tendo filho com esta mesma médica no mesmo hospital, assim. Ela tinha começado o trabalho de parto às 5, né? E aí, inclusive isso, lá você teve que terminar o parto, descer para fazer a ausculta, para saber assim, como é que ela tá e tal, e a gente teve até uma certa tensão, porque a ausculta num certo momento deu uma baixada, um batimento cardíaco mesmo, assim, quando ela escutou, mas aí eu mudei de posição, levantei, logo voltou ao normal, e aí, na verdade, quando eu fui pro quarto, mais ou menos umas 7 da noite, umas 8 horas, assim, 9 horas, eles falaram, não, agora liberou um quarto, vocês podem ir. Aí a pessoa queria me levar de cadeira de roda, eu falei, não, assim, tá tranquilo, eu posso andar, é até melhor que eu ande mesmo, né, pra tudo ser mais rápido. E fazendo exercícios de respiração, eu fiz yoga na época da gravidez, e já fazia antes também, né. Então, quando eu cheguei no quarto, assim, a médica já sabia que eu não queria, eu tinha opção por não tomar anestesia, por não ir para o bloco cirúrgico, tudo isso eu já tinha conversado com ela, assim, porque inclusive esse processo do médico eu acho que é o principal, assim, quando a pessoa vai decidir se quer ter um parto humanizado, porque também é uma relação de confiança, porque hoje em dia é muito mais fácil para os médicos marcarem, agendar uma cesariana do que se dispor a ficar esse tempo ali no hospital, né, com você, sem saber se é naquele dia mesmo ou não, né. Eu tive muito mais confiança nessa médica e aí ela achou que eu ia demorar muito mais nesse trabalho de parto e de fato foi muito rápido, assim, porque ela saiu de outro parto, ela chegou assim, meio que deitou na cama, aí falou, então quando você sentia essa dor assim mais forte, assim, uma pressão assim, aí eu sentei na cama assim e falei, tipo essa que eu tô sentindo agora, assim, acho que me deu vontade de ir no banheiro. Ela falou, não, peraí, então que deve ser isso, assim. Aí quando ela fez o toque, de fato eu já tava com 9 centímetros, já tava pra... E aí tudo aconteceu de fato como eu queria, assim. Eu não... eu era meio uma atração no Santa Joana, porque as enfermeiras achavam aquilo meio absurdo, assim, parece uma coisa meio de índio, né? Você ter no quarto, sem anestesia.
Aí eu não digo nem tanto que é só o parto, sabe? Eu acho que começa uma construção desde a gestação, porque é isso que falam nos encontros dos grupos de gestante, mesmo com as equipes humanizadas, elas falam muito disso, de como nós mulheres a gente tem que chamar o parto pra gente. Tanto que ninguém diz o que a gente tem que fazer, elas dão um monte de informação e falam, a decisão é sua, o parto é seu e do seu marido, então conversem, decidam e a gente segue o plano de vocês. Então, essa coisa do protagonismo, da responsabilidade da mulher com relação ao parto, ela já vem colocada pra gente desde a gestação. E também, pra gente resgatar essa confiança na gente de poder parir normal, elas também lembram da gente do nosso corpo, de que ele foi feito pra isso, de que não tem uma vergonha. Então, eu senti desde a gestação que eu já fui me aproximando do meu corpo, de aceitar que meu sangue não é sujo, desde os meus pelos também, que meu peito não é nenhuma vergonha, então isso vai sendo construído. E na hora do parto mesmo, isso pra mim ficou muito claro, muito forte. Eu lembro bem de uma cena do parto, que eu tive que sair da água, me colocaram na banqueta e me colocaram de frente pro espelho. Até hoje eu não sei se foi intencional da equipe ou não, se era o melhor espaço do quarto, mas eu acabei ficando sentada de frente pro espelho. E foi a hora que meu filho encaixou, coroou, que o parto deu uma avançada boa. E aí eu lembro de me ver no espelho, pelada, descabelada, suada, gritando, assim, mas num sentido de que, tipo, eu me vi como dona daquele processo, de, tipo, sei lá, acho que aquele momento foi um dos mais libertadores, assim. Eu comecei a gritar, aí eu fiquei meio que com uma vergonha, o que as pessoas iam pensar, porque parto domiciliar os vizinhos escutam, né? Mas aí depois eu falei, deixa eu pensar o que quiser. E aí ali foi um momento muito, muito divisor de águas, dessa relação mesmo. A experiência ajuda muito, assim. Eu já doulei algumas mulheres, porque assim, aqui no Brasil você está estudando na escola e você não estuda parto, né? Você não estuda o evento da gravidez. Muita mulher, eu já doulei mulher assim, com mestrado, doutorado aqui no Brasil, e a mulher não sabe o que é placenta, ela não entende que se cria um órgão dentro dela para alimentar o bebê, e que depois que esse bebê sai, a placenta sai junto. Já doulei 2 meninas que foram pro parto, tiveram parto normal e se assustaram com a saída da placenta. Então, pra gente ver assim, que a mulher brasileira, ela tá bem desinformada e bem desconectada do próprio corpo, né? Você acompanha mulheres que vão parir, nunca se tocaram, né? Existe um mito enorme. E aí, o parto e a gestação terminam trazendo esse tipo de transformação, né? O que é a minha vagina, o que é o meu útero, o que é o meu colo do útero, o que é placenta, o que estoura, se é a bolsa, se não é. A mulher, ela tem uma tendência depois que ela tem um parto humanizado, e às vezes mesmo que ela termine numa cesariana, mas ela tem uma coisa de se sentir muito forte, né? Eu já tive relatos muito bonitos, assim, de transformação. Tive uma menina que eu acompanhei que ela falava assim pra mim, é engraçado que antigamente eu era magra e não gostava do meu corpo. E depois de ter 2 partos humanizados, eu hoje em dia tenho uma autoestima elevadíssima, assim, me acho uma grande mulher porque pude passar por esse processo, né? Então eu acho que o parto hoje em dia é uma forma, inclusive, de durante o trabalho de parto, a gente ter a oportunidade de virar bicho, coisa que a mulher brasileira não tem, né? A gente ou tem no ato sexual, ou a gente tem que estar sempre muito recatada, né? A sociedade cobra muito isso da gente. Então o parto, ele traz esse momento de explosão, assim, de liberdade para a mulher, né? As pessoas aqui no Brasil, elas ainda não entenderam qual é o conceito de parto humanizado. Eu acho que a coisa tomou uma proporção assim bem equivocada. As pessoas acham que parto humanizado é parto sem analgesia, é parto em casa, e não tem absolutamente nada a ver com isso. É parto na água, né? Tem todo esse mito que a mulher vai comer placenta. Absolutamente. Parto humanizado, a gente tem um conceito baseado num tripé. Protagonismo da mulher, atendimento por uma equipe multidisciplinar, então eu vou ter atendimento de uma obstetra, de uma doula, de uma fisioterapeuta, de uma nutricionista, de uma psicóloga, quem sabe, tá? E uma assistência obstétrica baseada em evidência científica. O que é isso? Eu preciso ter o respaldo de artigos científicos, não de achismo do que as pessoas acham. Antigamente se dizia que era melhor cortar o períneo da mulher fazendo a episiotomia, né? E hoje em dia a gente já sabe que os artigos científicos condenam isso, certo? Só a título de exemplo.
Então, assim, a gente tem um grande desafio aqui no Brasil, que é fazer com que essa informação chegue, porque os próprios profissionais de saúde, que são antigos, não estão atualizados. Então, se você tem uma enfermeira que está atendendo uma mulher num posto de saúde e essa enfermeira não está atualizada, ela vai repassar todos os mitos da obstetrícia, né? Em contrapartida, para as mulheres que têm uma condição social melhor, a informação é uma coisa que ela não pode dizer mais que ela não tem. Porque basta ela dar um Google, que tem milhões de blogs, tem o filme O Renascimento do Parto, que assim mudou a assistência obstétrica no Brasil. A discussão de 5 anos para cá é completamente diferente, né? Tem o próprio Facebook, eu tenho uma página de parto humanizado que tem 70 mil pessoas. Então, você vê que até mesmo as mulheres de baixo poder aquisitivo, elas já acessam, porque a internet já está mais difundida, né? Agora, infelizmente, a gente ainda está falando de uma pequena camada da população, né? Para que isso chegue no SUS, a gente precisa de formação de novos profissionais. Eu particularmente acredito nisso. Acho que a gente vai acessar mesmo quando a nova geração de profissionais entrar. Mas, de qualquer forma, o cenário já mudou bastante. E esse ano, a gente conseguiu estagnar o número de cesáreas. Então, isso já é muita coisa, né? Primeiro a gente para depois diminuir. Se a gente parou, a gente já está caminhando para uma boa história. Eu acredito que daqui a uns 20, 15 anos a gente tem um outro cenário.